Eu queria começar nosso encontro hoje fazendo um convite para vocês para a gente fazer já uma prática rapidinho de a gente aterrissar aqui no nosso encontro. Então, vamos encontrando uma postura confortável, se vocês gostam de meditar dessa forma. Respirem profundamente, fechem os olhos. Ou direciona os olhos, né, para o chão, se não quiser fechar, tá tudo bem. Vamos levar a tua respiração, a tua atenção para a tua respiração. Percebe o ar entrando, o ar saindo. Percebe o movimento do teu corpo, da tua barriga, com o ar entrando, o ar saindo. Percebe agora no teu corpo se surge alguma sensação, algum sentimento que antes não estava percebendo. Percebe quais sensações vão surgindo através dessa percepção dos sentimentos, emoções, do corpo. E vamos levando agora a nossa atenção para todo o nosso corpo. Percebe a atenção percorrendo o teu corpo inteiro, desde o topo da tua cabeça até a ponta. Percebe, respira. E agora, vamos levando a tua atenção para o espaço à tua volta, o lugar onde tu te encontra, teu corpo sentado. E quando for confortável para ti, pode abrir os olhos. Tudo bem por aí? Hoje eu preciso fazer um pouquinho diferente, a gente fazer essa prática rapidinha e depois a gente faz outra prática, tá? Alguém lembra a nossa combinação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já nem me lembro se fui eu ou se foi a Fer.
Começar na 172, medo de falhar. Medo de Até falhar, 178, antes tá. do exercício 3. Que é a autocompaixão no nosso corpo. É isso, né? Acho que é. Agora que eu vi a tua mensagem ali, Alane, eu tinha aberto a sala e alguém andou pisoteando por aqui e eu não vi que tinha fechado a sala. Até estava aberto, né? Se eu fosse, eu não consegui nem iniciar de novo, eu tive que entrar na sala, porque a sala estava. Alguém pisoteou aqui e fechou aqui o Zoom, depois que eu vi. Por isso que eu esperando. Por que ninguém entra na sala? Né? Não tinha como entrar, nem estava com o Zoom aberto no computador, não ia ninguém entrar nunca, né? Então, a gente começaria lá na página 172. No medo de falhar. Alguém gostaria de ler? Até o exercício 3. Vou começar esse pedacinho, depois a gente vê se vocês quiserem. Vocês estão me escutando bem? Estão escutando a novela? Não, que está dando no fundo? Então tá bom. É na outra sala, mas está pertinho, o som está alto. Às vezes, ali, ó, medo de falhar, tá? Na página 172. Às vezes, as emoções subjacentes à nossa procrastinação habitual são mais profundas. Se a tarefa é importante, como começar um projeto grande no trabalho, muitas vezes o que assusta é a possibilidade de falha. Os sentimentos de medo que surgem quando se pensa em assumir o projeto e os sentimentos de indignidade que surgem quando pensamos na possibilidade de estragar tudo podem ser devastadores. Mais uma vez, quando não quiser experimentar emoções desagradáveis, a procrastinação é uma forma muito comum de controle. E às vezes nossa tentativa inconsciente para nos sabotarmos. E para que, caso falharmos, possamos evitar o sentimento de indignação, justificando nosso fracasso com o fato de não termos tido tempo suficiente para fazê-lo de forma adequada. Se esse padrão for habitual, ele pode limitar você seriamente de atingir seu potencial pleno. Quando suspeitar que o medo do fracasso esteja alimentando a sua procrastinação, revisite o que tem sido discutido neste livro. Lembre-se, todas as pessoas falham em algum momento. É parte da condição humana. E cada erro é uma poderosa oportunidade de aprendizagem. Prometa a si mesmo que, se você falhar, vai ser amável, gentil e compreensivo consigo, em vez de usar a dura autocrítica. Conforte a criança pequena dentro de você e afaste o seu medo. E se não quiser se aventurar no escuro desconhecido, assegure-se de que você vai prestar apoio a si mesmo ao longo do caminho. Assim, veja se você consegue mergulhar na tarefa, como todos sabemos por experiência. A pior parte de uma tarefa difícil é começá-la. Eu acho que muitas vezes, antes de procrastinar, me vem assim, né, essa percepção que a gente começa a se questionar muito também, né? Com algumas coisas.
Será que eu faço? Será que não faço? Será que isso é certo? Será que não é certo? Né? E aí, eu acho que às vezes essa dúvida também tem esse fundo, né, do medo de errar ou do que vai acontecer, do que vão falar, né? Eu acho que até com coisas até de casa, né, que a gente vai fazendo escolhas da nossa vida, né? Tipo, será que eu mudo de casa? Será que eu não mudo? Será que eu fico naquela casa? Será que eu faço isso, né? E eu acho que também tem esse fundo aqui que ela está trazendo, sabe? Que tem a ver também com a procrastinação, porque tu leva e tu prende, né, essa situação num questionamento que faz também com que tu vibre no deixar para lá porque tu não tem certeza e acaba, né, trazendo essa dúvida, né, até certa cobrança de saber fazer certo, né? Será que a minha escolha é certa, essa que eu estou fazendo? Né? Não posso errar. Me veio isso na cabeça, assim, né? Que eu fiz essa conexão, né? Não sei se faz sentido isso para vocês também, mas que a gente também tem que olhar, né, para a gente nessas situações do dia a dia mais corriqueira, assim, de uma forma mais acolhedora, né? Não tão, talvez questionadora, né? Ou duvidosa e trazer esse acolhimento, né? Não sei, alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte que a gente leu, pequenininha? Não? Procurando a verdadeira felicidade. O sonho inspirado na autocompaixão é mais propenso a produzir a verdadeira felicidade do que aquele motivado pela autocrítica. Nossa pesquisa indica que as pessoas autocompassivas tendem a ser mais autênticas e autônomas na vida, enquanto a que é sem autocompaixão tende a ser mais conformistas, porque não querem correr o risco do julgamento social ou da rejeição. A autenticidade e a autonomia são cruciais para a felicidade, porque sem elas a vida pode parecer um trabalho penoso e sem sentimento. Holly, a estudante de graduação de que eu falei no capítulo anterior, finalmente aprendeu a lição. Depois de estudar o conceito de autocompaixão em uma das minhas aulas, começou a ver que ser tão crítico consigo só causava dano. Estava ficando com enxaqueca e o médico lhe disse que era estresse. Estresse autoinduzido. As dores de cabeça ficaram tão fortes e longas que Holly tinha problemas para estudar. Precisava fazer alguma coisa. Então decidiu dar uma chance real à autocompaixão. Ajustou o despertador em seu telefone celular para tocar em vários intervalos durante o dia. E sempre que ele soava, perguntava a si mesmo: qual é a coisa mais saudável e mais autocompassiva para eu fazer agora? Como você pode ver, Holly fez tudo de forma muito metódica e determinada. Após cerca de um mês, reunimos-nos para falarmos sobre a sua experiência. Para sua própria surpresa, Holly disse que não estava estudando com menos frequência e nem com menos seriedade por estar. Na verdade, sempre que parava para se questionar, a resposta muitas vezes era focada em seu trabalho da universidade. No entanto, ela começou a tirar uns cochilos durante o dia. Se tivesse estudando até tarde na noite anterior, e como resultado, estava mais alerta quando trabalhava. Também tentou usar uma linguagem mais suave e solidária consigo sempre, que tinha dificuldades ou ficava confusa. Isso pareceu ajudá-la a conseguir resolver a situação mais rapidamente. Na verdade, quando estava enfrentando um momento particularmente difícil com um artigo, ia ao escritório do professor para pedir ajuda. Nunca tinha feito isso antes por medo de parecer estúpida.
mas finalmente deu, que era apenas um ser humano e precisava de ajuda. Assim, conseguiu fazer um trabalho muito melhor. Cerca de um ano depois, Holly veio ao meu escritório para dar um oi e pedir que eu lhe escrevesse uma carta de recomendação para a pós-graduação. Holly se formara em administração e tinha planejado fazer uma MBA, um plano que certamente orgulharia seus pais. Em vez disso, Holly decidiu se inscrever em uma escola de ensino especial. Tinha sido voluntária num trabalho com crianças com deficiência. Para enfeitar seu currículo, ela admitida. E inesperadamente achou seu caminho. O período como voluntária foi a sua experiência profissional mais feliz. Holly queria fazer a diferença no mundo. Apesar dos protestos dos pais, percebeu a importância de buscar a felicidade e fazer o que a satisfazia, pessoalmente. Hoje em dia, Holly tem um mestrado em educação especial e da última vez que soube dela, tinha ascendido como professora em uma escola primária local. A autocompaixão pode nos levar a fazer escolhas não convencionais, mas essas serão as escolhas certas, feitas pela razão certa, o desejo de seguir os nossos corações. Eu acho que quando a gente sai do julgamento do certo e errado, né? A gente abre um olhar tipo, para as possibilidades, o que, que tem mais por aqui, né? Porque foi algo tão assim, né, que ela escolheu e surgiu isso na vida dela, né? Porque é algo espontâneo, né? Então, faz com que essas coisas do coração se apareçam mais fácil, né? É mais leve, né, para a gente conduzir a vida, mas sem a pressão, eu acho, sem a cobrança que essas coisas acontecem meio por acaso, né? A autocompaixão é o nosso corpo. Grande parte da minha discussão de autocompaixão e motivação tem se concentrado no domínio da aprendizagem, provavelmente porque sou professora universitária e lido com essas questões. É um poderoso motivador em muitos domínios diferentes. A autocompaixão desempenha um papel particularmente forte na luta ética para aceitar o nosso corpo. Muitas vezes rasgamos-nos em pedaços com a autocrítica, quando nossa aparência não é do jeito que gostaríamos. Olhamos as modelos super magras e aerobicamente produzidas nas capas de revistas. E, compreensivelmente, sentimos que não nos enquadramos. Até as meninas da capa acham que não se enquadram, uma vez que a maioria das imagens é melhorada digitalmente. A beleza é hipervalorizada e por isso é surpreender que uma das áreas mais importantes para a autoestima seja o nosso senso de atratividade. Isso vale para ambos os sexos, mas é especialmente verdadeiro para as mulheres. Se você quer saber por que as adolescentes têm problemas de autoestima, só precisa considerar sua atratividade percebida. Uma pesquisa mostra que a percepção da própria atratividade nos meninos tende a se manter relativamente estável durante os anos da infância e adolescência. Terceiro ano, boa aparência. Sétimo ano, boa aparência. 11º ano, ainda boa aparência. As meninas, por outro lado, se sentem mais inseguras à medida que ficam mais velhas. No terceiro ano, boa aparência. No sétimo ano, sem tanta certeza. 11º ano, estou tão feia. O que há de errado com esse quadro? Os meninos são realmente mais atraentes do que as meninas? Acho que não. O problema é que os padrões de beleza feminina são muito mais elevados, especialmente em relação ao peso. Espera-se que as mulheres sejam magérrimas, mas também super cheias de curvas. Um ideal quase impossível de alcançar sem cirurgia plástica e dieta constante.
podemos pensar que principalmente os ricos e famosos se apegam a esse ideal não realista. Piadas como esta atestam. Um mendigo se aproximou de uma mulher muito bem vestida na Avenida Rodeo Drive e disse: eu não como nada faz 4 dias. Ela olhou para ele e disse: Nossa, eu adoraria ter a sua força de vontade. Pesquisas indicam que 4 a 5 mulheres americanas estão insatisfeitas com a sua aparência e mais da metade está sempre de dieta. Quase 50% de todas as meninas entre a primeira e a terceira série dizem que querem ser mais magras e aos 18 anos, 80% relatam já ter feito dieta em algum momento da vida. Para alguns, a obsessão com a magreza leva a distúrbios alimentares tais como anorexia ou bulimia. Anorexia significa comer tão pouco que se chega à beira da inanição. Bulimia significa comer grandes quantidades de alimento de uma única vez e em seguida livrar-se das calorias por meio de vômitos, abuso de laxantes ou de exercício. Apesar da forte ênfase cultural na magreza e na dieta, no entanto, o distúrbio alimentar que mais prevalece ainda é realmente a compulsão alimentar, a qual ocorre quando as pessoas comem demasiadamente, passando do ponto de estarem cheias sem purgar depois. Os psicólogos concordam que o comportamentar compulsivo está muitas vezes tentando saciar uma fome emocional interna. Ficar cheio entorpece sentimentos dolorosos. É uma forma de se medicar com alimentos, entregando-se aos prazeres da comida. Também é uma maneira fácil de se fazer feliz, pelo menos em curto prazo. No entanto, o impacto dos excessos em longo prazo não é agradável. 1/3 de todos os americanos é classificado como obeso, e estima-se que metade desses números tenha problemas de compulsão alimentar. Essas tendências geram inúmeros problemas de saúde e custa bilhões de dólares ao sistema de saúde a cada ano. E autoaversão experimentadas pelas pessoas obesas. Pessoas com transtorno compulsivo alimentar vivem presas em uma espiral infeliz. O combustível da depressão conduz à obesidade, e essa leva à depressão. Então, por que o excesso de peso é tão comum quando a maioria das pessoas está tentando fazer dieta? Porque, como quase todo mundo sabe, por experiência pessoal, as dietas não funcionam. As pessoas querem emagrecer porque odeiam a sua aparência. Mas quando quebram sua dieta, como todas geralmente fazem, ficam propensas a ganhar de volta mais. Depois de comer demais em uma festa no escritório, por exemplo, as conversas ficam assim: eu não posso acreditar que eu comi tanto. Estou muito chateada comigo mesmo. Eu podia comer uma bacia de batata frita, já que obviamente sou uma causa perdida. E é claro, criticar-se dessa forma faz você comer ainda mais, como um meio de se reconfortar. Você come para se sentir melhor, porque se sente mal por ter comido. É um ciclo vicioso difícil de parar, e é uma das razões pela qual o efeito sanfona é tão comum. Uma resposta autocompassiva para quebrar sua dieta parece radicalmente diferente. Em primeiro lugar, a autocompaixão envolve perdoar a si mesmo pelos seus atos. Se o seu objetivo é ser saudável, então realmente não importa se você sair da dieta de vez em quando. Não somos máquinas cujo mostrador pode simplesmente marcar reduzir a entrada de caloria. A maioria das pessoas flutua na capacidade de manter o foco nos objetivos alimentares.
2 passos para a frente e 1 passo para trás. Parece ser o caminho natural das coisas. Ter compaixão por si mesmo quando sair da dieta pode reduzir a tendência a comer em excesso para se reconfortar. Um estudo recente corrobora essa afirmação. Alunas de graduação foram convidadas para comer rosquinhas como parte do estudo. Foi-lhes dito que estavam participando de um estudo sobre o hábito de comer. Depois da rosquinha, metade das participantes recebeu instruções para ser compassiva pela indulgência de comer um doce. Várias pessoas disseram que se sentem mal por comer rosquinhas neste estudo. Espero que você não seja dura consigo. Todos comem mal, às vezes, e todos os participantes deste estudo estão comendo a mesma coisa. Então, eu não acho que exista qualquer razão para você se culpar. Para o grupo de controle, não foi dito nada. Os pesquisadores descobriram que as mulheres de dieta no grupo de controle se sentiam mais culpadas e envergonhadas depois de comer a rosquinha. E mais tarde, quando lhes foi dada a oportunidade de comer doce como parte uma suposta sessão de degustação, elas realmente comeram mais do que as participantes que não estavam de dieta. Em contraste, as mulheres de dieta que foram encorajadas a serem autocompassivas estavam muito menos perturbadas. Não comeram demais na sessão de degustação e foram mais capazes de manter suas metas de perda de peso, apesar de terem saído da linha momentaneamente. O exercício físico também é importante para ser saudável. Uma pesquisa sugere que as pessoas autocompassivas tendem a se exercitar pelas razões certas. Por exemplo, as mulheres autocompassivas tendem a ter uma motivação intrínseca para o exercício e não extrínseca. Isso significa que praticam porque acham que é gratificante, vale a pena. Não é por obrigação. A pesquisa também mostra que as pessoas autocompassivas são mais confortáveis em relação ao seu corpo e não têm obsessão à sua aparência, diferentemente das autocríticas. Os autocompassivos também são menos propensos a se preocupar com ao julgamento alheio sobre a sua aparência. Os esforços de emagrecimento da Oprah têm sido foco de atenção na mídia, e a apresentadora é um grande exemplo de como lidar com as questões do corpo compassivamente. Em um episódio memorável do seu programa, em 1988, ela carregou um caminhão com gordura para representar os quase 31 quilos que havia perdido. Pouco tempo depois, ela ganhou o peso de volta. Oprah perdeu peso novamente em 2005, por meio de um programa de dieta bem balanceado e de exercícios cronometrados. Depois acabou ganhando muitos dos quilos novamente, apesar dos altos e baixos. Oprah continua focada no que é mais importante. Meu objetivo não é ser magra. Meu objetivo é alcançar um peso em que meu corpo possa sustentar, para ser forte, saudável e estar em forma, para ser eu mesma. Meu objetivo é aprender a abraçar este corpo, ser grata e a cada dia pelo que ele já me deu. Quando você não precisa ser perfeito para se sentir bem consigo, pode esquecer a fixação obsessiva de ser magra ou bonita e de se aceitar, ou até mesmo de se deleitar com seu jeito de ser. Estar confortável em sua própria pele permite que você se concentre no que é realmente importante. Ser saudável com aparência boa sempre. Parte longa, hein? Então, né? Essa parte aí que a gente leu, né? Da autocompaixão com o corpo. Eu não sei se vocês viram, né? Mas eu escrevi um capítulo num livro que eu até botei ali no grupo, que era, né, sua relação com o corpo, qual a sua relação com a comida, né?
E aí eu fiz um levantamento dentro dos artigos da autocompaixão, dentro do site, né? De que falava justamente sobre o comportamento alimentar e autocompaixão. E aí é muito claro assim o que ela está trazendo aqui no livro, né? E depois dos estudos, né, mais recentes, assim, que elas estão sempre atualizando ali, que é justamente isso, que com a prática de autocompaixão, né, juntamente com a prática de mindfulness, associadas sempre as duas, tu consegue um resultado muito satisfatório, assim, das pessoas modificar sua percepção de autoaceitação com o corpo, de respeito, e independente de peso, sabe? Esses resultados, eles acham desde da anorexia, né, até com obesidade, tem todas esse espaço, né, das pessoas que comem com algum tipo de transtorno, né, alimentar, transtorno não, de algum comer transtornado, né, que nem todos são transtornos alimentares. O efeito da autocompaixão, né, é muito legal, assim, claro, a gente vê como um todo, né, mas eles mostram ali os estudos que a autocompaixão tem um efeito muito benéfico para essa parte da alimentação com o corpo, né? A gente se relacionar com o corpo. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, se você não lê, não tem em todo lugar, não sei como é que está agora, mas teve uma época que estava mais difícil, que é o peso das... Não, o peso das dietas, não. Ai, me fugiu, peraí que eu vou pegar, vou dar uma pausa aqui. O peso das dietas, mas o peso das dietas é da Sophie, né? É legal, mas não é isso que eu estou falando. Esse aqui, ó, A Tirania das Dietas. Eu gosto muito desse livro, porque ele fala, sabe, toda essa perspectiva, ó, no título já diz 2.000 anos de luta contra o peso. Então, esse olhar que se tem para o corpo da mulher, sabe, e de que como a gente, tipo assim, né, a gente se torna mulher já fazendo uma dieta, já tendo um olhar diferenciado para o corpo, sabe, essas cobranças impostas pela sociedade. Então, eles trazem assim, sabe, desde quando começou, sei lá, a primeira dieta, sabe, eles fazem toda uma fala sobre essa parte, né, sobre a Louise, né, que escreve esse livro. Ela fala todo esse olhar que é de construção, né, do corpo feminino, principalmente, em relação à dieta, né? Em relação à sociedade, sim, também essa comum, bem como ela traz aqui, né? A diferença de uma adolescente, digamos, em relação ao seu próprio corpo e o menino, né? Não é que não aconteça com o menino, acontece também, mas em muito menos, né? É muito mais fraco, digamos assim, acontece muito menos do que com a mulher. Então, se vocês tiverem, né, curiosidade de ler, eu indico, assim, eu gosto bastante desse livro. Ó, a capinha é assim, ó, A Tirania das Dietas. É bem bom. Só para, né, a gente contextualizar um pouquinho mais essa nossa fala de hoje, né? Vamos já deixar combinado antes da gente fazer a nossa prática. Alguém quer falar alguma coisa? Falar, pode botar no chat, tá? Eu acho que a nossa combinação, ó, podia ser do exercício 3 até a página 184, que finaliza esse capítulo, né? Depois eu vou escrever ali no grupo. E quem puder também fazer esse exercício, né? Já dá uma olhada, já trazer as suas percepções
né, do exercício autocompaixão e o nosso corpo. Quem quer trazer alguma coisa? Não, hoje estão todos quietinhos. Aline, Falar só, agora. só um parênteses. Eu, não está escutando? Não. Está Falou escutando? que não estou, ninguém. Ah, não estou escutando ninguém. Não está me escutando? Peraí, deixa eu dar uma pausa. Não, é só um parênteses, né? Você falou do livro, né? Esse livro aqui que eu tô lendo também, tô lendo assim com uma paciente, né? E eu sempre leio ele junto com alguns pacientes, né? Ele é muito legal também, Fazendo as Pazes com o Espelho. É um livro bem antigo, mas ele fala de coisas muito atuais, né? Nesse sentido também da tirania, né, no sentido com a mulher, né, como é tão diferente as cobranças, né, que você... Eu acho que até hoje em dia está um pouco melhor, até nas propagandas, nas revistas, né, mas há um tempinho atrás, não há muito tempo, né, as revistas eram todas Cláudia, esse tipo de revista, você só via, né, um tipo de mulher, um tipo de corpo, um tipo de aparência, né, outdoors, né. É um livro bem legal, ele fala bastante até em relação a mudança, né, do corpo, do que era uma mulher bonita no século, sei lá o quê, no outro século. Um era mais cheinha, então só se os pintores só pintavam as mais cheinhas, aí surgiram as mais magras. Então você vê como é tudo meio que um padrão querendo colocar dentro de um padrão, de uma caixa, né? E você vai lendo essas coisas, você vai vendo como é sem sentido, né? Esse tipo de cobrança, de estipular, né, algo para um ser humano que é único, né? Cada um é de um jeito. Né? Era só isso que eu queria comentar. Obrigada por compartilhar. Tomara que a gravação fique boa, hein? Porque eu não estava escutando nada. Por isso que acho que estava todo mundo quietinho. Por isso. Então, em vez de fazer algo, né, para a gente se guiando aqui, eu vou fazer um convite para a gente achar uma frase que a gente se conecte hoje, tá? Para ver o que a gente precisa hoje. Então, vou convidar vocês para fechar os olhos e respirar profundamente, encontrando, né, uma postura confortável. Eu te convido a levar a mão no coração ou em alguma parte do teu corpo que traga uma sensação de conforto, de bem-estar, de acolhimento nesse momento. Respira profundamente, mais umas 2, 3 vezes, para que teu corpo encontre um relaxamento. E vamos se conectando com o nosso coração e fazendo uma pergunta para a gente, para o nosso corpo. O que realmente eu preciso nesse momento, do que realmente eu preciso nesse momento, sem julgamento,
sem expectativa de resultado. Apenas deixa vir o que tu precisa nesse momento, o que teu corpo está precisando nesse momento. E agora, a gente vai direcionar algumas frases para a gente. Que eu possa me acolher da melhor forma. Eu possa ser amável comigo mesmo. E agora vai direcionando frases ou palavras para acolher aquilo que tu precisa nesse momento. Aquilo que teu corpo precisa nesse momento. Talvez que eu possa oferecer o descanso do meu corpo. Pode permitir descansar. Eu possa ser mais amorosa comigo. Continua respirando profundamente, direcionando essas palavras ou frases que veio para ti naquele momento de reflexão, o que tu precisa nesse momento. Amor, descanso, leveza, amorosidade, reconhecimento. Continua respirando, soltando as mãos. Respira profundamente. Quando for leve para ti, confortável, pode ir voltando para o espaço à tua volta e abrindo os olhos. Como vocês estão, meninas? Muito bem. Estou bem. Que bom. Nossa, deu um relaxamento essa prática, né?
Eu vou junto, né? Eu vou surfando junto. Muito, muito relaxada, serena. Então, meninas, gratidão por esse encontro, né? Muito obrigada. Estou com a sensação que foi muito rápido hoje. É porque começou um pouquinho mais tarde, né? Foi isso. Ficou aí, ó, eu pensando que estava ligado, não estava nada ligado. Isso aí, Então, tá até bom. semana que Até vem. semana que vem. Obrigada, viu? Um Tenha abraço. uma ótima semana, tá? Tchau, Beijo. tchau. Para você também. Tchau. Tchau, Aline. Beijo. Tchau, Sônia. Tchau. Tchau.